Ok, abram suas Bíblias aí comigo, por favor. Tiago, capítulo 4, vamos ler dos versos 1 a 12. Nossa, tá ruim esse microfone, quer que eu pegue o outro? Hã? Tá dando eco, né? Quer que eu pegue o outro? Ok. Tiago 4, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês mesmos? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão e julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te damos graças mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, fale conosco mais uma vez essa noite. Que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua preciosa palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, nos encha, que o nosso ser possa transbordar do Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos agir, falar, sentir, fazer de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome santo de Jesus, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos e Te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, queridos, nós vivemos então num mundo rodeado de incerteza e guerra, todos os dias, não é isso? Incerteza. Você tem certeza de alguma coisa? Eu tenho só de uma. Eu só tenho certeza que eu sou salvo em Cristo Jesus. Você tem certeza de alguma coisa? Fora essa, você tem certeza de alguma coisa? Não temos. A outra é que nós vamos morrer, né? Uma que nós somos salvos, outra que um dia nós vamos morrer. Boa, Letícia, obrigado por lembrar, isso. De resto, amigo, não sabemos de nada, não podemos ter certeza de nada. Então nós temos aí ameaças de guerra constantemente. Coreia do Norte e Estados Unidos estão aí aos pés da guerra. Estamos travando guerra, os Estados Unidos propriamente e a Europa travando guerra contra o terrorismo todos os dias, que por sua vez só acontece por causa de uma guerra religiosa que acontece, né? Então tem guerra, para todo lado tem guerra. Nós dizemos no Brasil que nós precisamos entrar em guerra contra os traficantes, os ladrões, os políticos corruptos. Nós precisamos estar em guerra. Nós, os mais avivados aí, dizem que nós vivemos em batalha, em guerra espiritual. O que não é mentira, é verdade. Nós vivemos em guerra espiritual, é verdade. Precisamos estar vigilantes, orando sempre, para que não percamos essa guerra. O próprio Paulo diz que nós devemos nos revestir com a armadura do Senhor, usando uma ilustração romana
que tinha a armadura do soldado que estava em guerra. É isso que ele está dizendo, se revista da armadura do Senhor, coloque o capacete, a couraça, as botas, o cinturão, para que você possa vencer essa guerra espiritual. Paulo diz isso, e é verdade, vivemos em guerra todo o tempo, ou seja, guerra, guerra, guerra. Na sua casa, pode ser que você está vivendo em guerra também. Com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. É uma guerra danada, não é? Para ver quem manda mais, para ver quem fica mais tempo embaixo da cama. Oh, não, estou brincando. Para ver quem sai mais rápido, né? Debaixo da cama. Né, Jean? O Jean até riu, ele baixou a cabeça. Aí nada, porque hoje a gente estava brincando sobre isso, falando sobre isso. Então, Tiago 4:1 já começa ensinando que essas guerras que acontecem entre vocês, e essas todas que acabamos de mencionar também, são guerras porque nós queremos estar certo. Nós fazemos guerra porque quem está certo somos nós. Eu estou certo, então eu faço guerra com você. Eu brigo com você para provar que eu estou certo. A minha religião é melhor que a sua, então eu faço guerra por isso. A minha denominação é melhor que a sua, então a gente briga, a gente dá choque. Então, eu penso melhor que você. Eu te disse isso outro dia. Eu te ouço, mas eu já te ouço, já mordendo a língua para querer responder. É assim, sempre. A conversa sempre tem que ser ríspida. Não tem sempre tem que ser ríspida, não. Pode ser uma conversa agradável, pode ser uma conversa elegante, gentil, mesmo você discordando. E a gente tem aprendido isso. Eu, particularmente, tenho aprendido muito isso. E espero que você também tenha aprendido. Então, na verdade, nós vemos aqui que Tiago começa a tratar um problema que não é lá de fora. O problema está aqui dentro. E outra coisa, o problema também não está lá fora das portas da igreja. O problema está aqui dentro. É o que Tiago está dizendo. Olha, preste atenção, o problema não está vindo de fora, o problema está aqui dentro. Tiago está querendo tratar isso, ok? Então a primeira guerra que ele fala é a guerra contra pessoas. Por que você tem guerreado contra pessoas? Fala para mim. Quando a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra o homem, mas contra principados e potestades. Por que você acha que é o homem ou a mulher que você tem que guerrear? Eu sei, é bem verdade que muitas vezes nós queremos mesmo esganar, dar uma enforcadinha, né? É verdade. Mas porque nós vemos com os olhos humanos, com a carne, nós não vemos com os olhos espirituais. E aí nós não sabemos contra quem estamos lutando. E aí nós usamos armas erradas. E é isso que Tiago está dizendo aqui, ok? Vamos ver aí alguns exemplos na Bíblia aí, ok? Que não acontece de hoje, há 2000 anos atrás, isso vem, de longe. Lembra lá o que aconteceu em Gênesis 13, conta a história de Abraão e de Ló, seu sobrinho. Ló foi um dos únicos, aliás, parentes de Abraão, que foi com ele quando ele saiu da terra de Ur, né? Quem é do interior aí vai falar Ur, ou então quem não é do interior vai falar Ur, né? Ur dos caldeus, e foi para onde? Não sei, Deus falou, sai que eu vou te mostrar, e Ló foi com ele, e Deus abençoou tanto Abraão, e em consequência abençoou também Ló, que chegou um momento que o rebanho e o povo e as famílias dele se tornaram tão grandes, que aconteceu? Brigaram. Por quê? Porque eu quero ser melhor que você. Quer dizer, a minha terra tem que ser melhor que a sua, o meu pasto tem que ser mais verde que o seu, o meu gado tem que comer melhor que o seu, os meus homens têm que comer mais que o seu. Aí Abraão, com muita sabedoria, disse o seguinte, olha, não pode haver desavença entre a gente, não pode haver desavença entre os meus pastores e os seus. Então é o seguinte, escolhe o lado que você quer ir, olha a sabedoria do homem, escolhe o lado que você quer ir. Ele podia ter falado, não, eu vou para a direita e você, se quiser, vai para a esquerda. Porque, afinal de contas, Deus falou comigo, não foi com você. Deus chamou Abraão. Ló veio de lambuja. Né? Ele poderia ter dito isso, mas não. Olha a sabedoria que ele usou. Ele disse assim, escolha o lado que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou para o lado e falou, aqui está mais verde, está mais bonito, vou aqui. Ele falou, pode ir. E Abraão foi para o outro lado. O que aconteceu com Abraão?
Continuou prosperando, porque a bênção estava sobre a vida de Abraão. Mas acabou a briga, acabou a contenda. Ainda depois o coitado do Ló se meteu lá, né? Em Sodoma e Gomorra, ainda Abraão foi lá, orou: Senhor, será que se tiver 40, será que tiver 30, será que tiver um abençoado de um sobrinho meu lá, o Senhor não vai deixar? E Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia, foi lá e falou: saia daí. E a abençoada da mulher de Ló olhou para trás. Né? Ok, então tem, ó, tá vendo aí? Guerra entre família. Outra, Esaú e Jacó, 2 irmãos, gêmeos. Esaú e Jacó. O que aconteceu ali? O que aconteceu? Desavença, briga, porque um queria ser melhor que o outro. Eu quero a bênção do meu pai. E a mãe dele tão sábia, a mãe deles tão sábia, ajudou a contenda, né? Porque tinha o favoritinho da mamãe, então eu quero que seja o favoritinho da mamãe. Tá vendo o cuidado que a gente tem que ter, gente? Isso não é de hoje, não. Isso nós estamos falando aí... Ó, se nós estamos falando depois de Jesus, pelo menos 2.000 anos. Nós estamos falando aí há cerca de 3.000 anos atrás, não é isso? Cerca de 3.000 anos atrás. Não é de hoje, não. A contenda vem, ó... longa data, ok? Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 6 que os irmãos estavam travando guerras entre eles. Escreve também em Gálatas no capítulo 5, vocês estão se mordendo e se devorando. Irmãos, ele está escrevendo para a igreja. Paulo não está escrevendo para qualquer um, ele está escrevendo para a igreja dos Gálatas. Ele está falando, ó, vocês estão se mordendo e se devorando. O próprio Tiago, aqui alguns domingos atrás, eu já falei para vocês, que os irmãos estavam fazendo acepção de pessoas dentro da igreja. E ele condena isso, a palavra de Deus condena isso. Não é porque esse tem mais posses e aquele tem menos posses, que você vai tratar melhor do que o outro. Não pode. Não é porque esse dá um dízimo bom e o outro dá umas moedinhas que você vai tratar diferente. Não pode. Não é porque esse tem o cabelo enrolado e é da Bahia e esse aqui tem o cabelinho mais lisinho e é de São Paulo que eu vou tratar um melhor que o outro. Não pode. Tudo bem que da Bahia a gente... Né? Não, mas tudo bem. Né? São Paulo, né? São Paulo, né? Né? Mas a gente não pode fazer isso. Não se deve fazer isso, né? E Tiago fala muito explicitamente, e também depois falou sobre a famosa língua. O que vocês estão falando? Como é que vocês estão conversando com os outros? O que vocês estão falando a respeito do outro? Pare com isso. Controle a sua língua. Falamos sobre isso também. Queridos, isso tudo que eu estou dizendo aqui não deveria acontecer dentro da igreja. Mas acontece. Sabe por quê? Eu já falei isso algumas semanas e vou falar de novo. Isso acontece dentro da igreja porque nós somos seres humanos. Isso acontece dentro da igreja porque nós continuamos sendo falhos. Isso acontece dentro da igreja porque nós continuamos, muitas vezes, tirando os olhos do Senhor e colocando o foco em nós mesmos. Por isso que essas coisas acontecem na igreja. Porque quando nós entendemos que não é isso, quando nós entendemos que não deve ser assim, a contenda para, a guerra cessa e a paz que excede todo o entendimento reina. É assim na igreja, é assim no ministério de louvor, é assim no ministério das crianças, é assim no ministério da intercessão, é assim lá no som. Quando está um rebuliço danado lá, não funciona nada, para tudo e ora. E a paz que excede todo o entendimento reina. Tem que ser assim aqui, tem que ser assim no seu trabalho, tem que ser assim na sua casa. Onde quer que você esteja. A paz que excede todo o entendimento vem de Deus, ok? E você que deve ser cheio do Espírito Santo, deve exalar essa paz que vem do Senhor Jesus. É isso que a palavra do Senhor diz. Nós não somos embaixadores de Cristo, somos representantes de Cristo aqui na terra. Nós devemos exalar o bom perfume do Senhor, não é isso que a palavra de Deus diz? Então, queridos, nós precisamos prestar atenção nisso. Ok? Então nós precisamos ter cuidado com essa guerra contra as pessoas. Nós estamos aqui com o mesmo propósito: adorar e servir o nosso Senhor Jesus. Então por que guerra?
Nós estamos aqui com o mesmo propósito, de aprender das Escrituras e tentar viver o máximo que nós conseguimos. Então, para que guerra? Você casou, não casou? Casou? Quem é casado aí? Pois é, filho, agora já era, acabou. Agora viva com isso. E quem mandou casar? Se já casou, quem não casou ainda, vai orar direito, viu? Menino da orelha rachada. Vai orar direito. Se não casou, Paulo não fala isso? Paulo fala isso, olha. Se possível, aliás, se você já casou, agora você tem que permanecer casado. Se possível, faça como eu. Não casa, não. Se você casar, você vai ter problema, Paulo diz. Você vai ter problema. Você vai enfrentar problema. Mas se você ainda não casou, ainda dá tempo. Só que, amigo, se você já casou, você precisa viver em paz. A sua casa precisa ser lugar de paz. Por que você acha que tem homem que trabalha até 10 horas da noite? Porque não quer ir para casa. Porque, na orelha o tempo todo. E por que você acha que tem mulher que não quer que o homem chegue? Porque ele chega e joga o sapato e fala, pega aí, escrava. Cadê minha comida? Cadê minha toalha? Cadê minha comida? Cadê meu garfo? Cadê minha cueca? É assim, como se fosse uma escrava. Fez nada o dia inteiro, a coitada trabalhou o dia inteiro, limpou casa, fez não sei o quê, levou a criança para a escola, está cansada, aí o bonito chega em casa e fala, não faz nada essa mulher. Então, estão vendo? Aí gera o quê? Conflito. Por quê? Porque eu, como homem, quero ser servido. A mulher, como esposa, quer descansar. Aí entra conflito. Fala, mas esse cara é um cavalo, né? Não está vendo que eu fiquei aqui o dia inteiro trabalhando, isso aqui chega aqui. Aí o outro fala, mas também não faz nada, sou eu que trabalho, eu que trago o sustento para casa, essa mulher não faz nada, olha lá. Aí está lá os 5 filhos, tudo tomado banho, jantadinho, tudo dormindo quietinho, fala, olha, faz nada. Que nem diz o famoso ditado lá do interior, depois que o leão está morto, quer tirar foto em cima, né? Vai enfrentar, vai fazer. Então, tá vendo? Nós fazemos guerras contra as pessoas quando não tem que ter. Não precisa, não tem necessidade. Muito mais vale um diálogo, muito mais vale uma conversa. Comunicação é a chave. Quantas vezes nós temos falado isso? Comunica, fala. Ah, mas eu não gosto de falar. Vai ter que aprender a falar. Porque quando você está bravinho, você fala. Né? Quando está bravinho, esbraveja bastante. Mas vamos lá, continuando. A segunda guerra que o Tiago fala é a guerra interna, é a guerra com você mesmo. De 1 a 3 aqui também está dizendo. Se nós somos honestos, gente, uns com os outros, se nós orarmos verdadeiramente com corações contritos diante do Senhor, se formos humildes o bastante para reconhecer, nós vamos identificar que o nosso maior inimigo é aquele quando é refletido quando você se olha no espelho. Esse é o nosso maior inimigo. Muitas vezes o inimigo não é o diabo, muitas vezes o inimigo não é seu irmão que pisa no calo, muitas vezes o inimigo não está lá fora, o inimigo está aqui, ó. Quando eu olho no espelho e eu vejo meu inimigo, eu não gosto do que eu vejo. Preste atenção numa coisa nas famílias. Quando uma mãe não consegue aceitar o jeito do seu filho ou da sua filha, porque você é isso, menino, porque você é aquilo, menino, sabe por que ela não consegue aceitar? Porque ela está se olhando no espelho. Porque o filho e a filha dela têm exatamente a mesma atitude dela. Isso aconteceu comigo muitos anos com a minha mãe. Eu não conseguia, eu e minha mãe, a gente sempre se amou, tá? Não me entenda mal, não. A gente sempre se amou, a gente sempre se deu bem, apesar dos problemas todos, mas dava choque. Por quê? Porque a gente é exatamente igual no temperamento. Só que a minha mãe não é crente, eu sou. Eu tive que aprender a lidar. Eu tive que aprender a lidar com a situação. Então o que eu estou te dizendo é, o que você não gosta no outro é porque você está se vendo no espelho. O que você quer que o outro muda você primeiro. O que você não gosta, a atitude que você não gosta no outro é a mesma que você tem. Você trata todo mundo mal. A hora que alguém te trata mal, fala, sem educação. Você fala o tempo todo mal com a sua mulher. Você grita com ela o tempo todo. O dia que ela fala, ah! Aí fala, mulher, não respeita o cabeça do lar. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar aqui, gente?
É prático. Aqui, o Tiago, eu já falei para vocês que a carta de Tiago, a epístola de Tiago, é um manual de instruções para a vida do crente. Eu falei isso lá no começo. Ele está falando para você como que você tem que viver a vida de crente. Ele está falando para você como é que você tem que viver em comunidade. Ele está falando como é que você tem que se comportar em comunidade. Ele está dizendo para você, pare de brincar de ser crente e vá viver uma vida que glorifique a Deus. É isso que Tiago está dizendo. Então a guerra é contra você mesmo. O pastor e comentarista da Bíblia, é comentarista mesmo, da Bíblia, Warren Wiersbe, diz: a essência do pecado é o egoísmo. Essa é a essência. Por que Eva pecou? O que ela quis? Ela quis ser igual a Deus, egoísmo. Ela quis ser igual a Deus. Por que Abraão pecou? Eu falei semana passada, quando ele chegou na terra do Egito, olhou lá aquilo tudo, viu aqueles guarda-fortes do faraó lá, falou: Sara, fala que você é minha irmã, hein? Senão o bicho vai pegar pro meu lado. Ele estava querendo livrar quem? Ele estava querendo livrar ele. Ele falou: eu quero saber, eu fique bem, você, Sara, se vira para lá. Vai lá para cá do faraó, sei lá o que você vai fazer. Ou seja, o cara teve, veja bem, Abraão, presta atenção, não estou falando aqui mas naquele momento, Abraão foi extremamente imaturo. Se no momento lá com Ló, ele foi extremamente maduro, aqui, o que aconteceu? Imaturidade total. Ele deu a esposa dele para outro homem, porque ele sabia que ela ia ser tomada como esposa pelo faraó. Ou seja, e ele fala assim: olha, fala que você é minha irmã para que a minha vida seja poupada. Você se vira na casa do faraó. Olha o egoísmo, gente. Olha o egoísmo aí. Então, Tiago e João, os dois discípulos, discutindo, falando lá com Jesus: Senhor, será que tem jeito de a gente negociar aqui? Deixa esses outros 10 para lá. Vamos negociar aqui, eu à direita, o outro à esquerda. O que o senhor acha? Ou seja, isso é o quê? Isso é o quê? Egoísmo. O resto, não. E se eles falassem assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, 6 para cá e 6 para cá, ó, que beleza. 6 na direita e 6 na esquerda. Não seria certo, mas seria melhor, né? Menos pior. Mas não, Senhor, nós somos chegados, nós que vamos lá orar com o Senhor, nós que estamos ali, sempre ali, firme. Então, um à direita e o outro à esquerda. Isso gerou o quê? Os outros falaram o quê? Ficaram felizes com isso? Não. Então, tá vendo? O egoísmo é a essência do pecado. Você peca, você continua no mesmo pecado porque você é egoísta. Porque eu sou egoísta, porque eu quero o meu prazer. A maioria dos pecados que nós nos metemos é porque eu quero o meu prazer. O pecado do alcoolismo, o pecado da droga, o pecado do roubo, o pecado da prostituição, da pornografia, é por quê? O que você está procurando com isso? Satisfazer a sua vontade. Nada mais. Por que você mente? Porque você quer sair bem da situação. Por que você engana? Porque você quer sair bem na situação. Por que você rouba? Estou dizendo que você rouba, estou falando isso, bom, vai saber também, não sei. Estou brincando. Por quê? Porque você quer tirar proveito de alguma coisa, de alguém, de alguma coisa que não é sua. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar, gente? Tudo isso é resultado de egoísmo, de um coração egoísta, de um coração que não pensa no outro, de um coração que não pensa nas consequências do que você está fazendo. Então, o nosso inimigo muitas vezes está quando você se olha no espelho. Então, quando você faz... Agora, vamos ser mais chique. Quando você faz uma selfie. Quando você faz uma selfie, seu inimigo está ali. Está ali. Então, cuida do seu coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. O nosso coração é o problema. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que ele está querendo dizer com isso? Tem que desenhar? Não, está explícito. Deus abençoa quem é humilde, mas se opõe aos orgulhosos.
Não tem exegese melhor que essa. Não tem interpretação bíblica melhor que essa. É isso aí que está dizendo a Bíblia. Não fica procurando, não precisa nem procurar comentário bíblico, que diz no grego, no aramaico, não precisa não, está escrito aí, é isso aí mesmo. Ok? Então, muitas vezes, nossas orações, elas são vazias de misericórdia e cheias de cobiça. Nós fazemos orações sem misericórdia, porque nós não oramos pelas pessoas, nós não oramos. Você já reparou, seja honesto comigo, nas nossas orações, o quanto você diz, Senhor, me abençoe, e quanto você diz, Senhor, abençoa o meu irmão ou a minha irmã. O quanto você faz isso? Com qual frequência nós fazemos isso? A cada 10 orações que você faz, eu tenho certeza absoluta, assim como eu, que nós, Senhor, seu nome seja louvado, glorificado, glória a Deus, Senhor, me abençoa, abençoa meu trabalho, abençoa minha casa, abençoa minha esposa, abençoa meu isso, abençoa meu aquilo, abençoa meu aquilo, se possível, abençoa minha irmã também. É assim ou não? Está vendo? As nossas orações já começam assim. Não estou dizendo que é errado orar por você, não estou dizendo que é errado orar assim, mas acontece que as nossas orações estão cheias de cobiça e pouca misericórdia. Precisamos ter mais misericórdia por nós mesmos e pelos outros quando nós oramos. Fabi, cadê a Fabi? Fabi foi lá para dentro? Fabi teve misericórdia de vocês esse dia aí, não teve não? Fabi mandou lá uma mensagem no grupo, a líder do Ministério de Intercessão, falou, gente, vamos orar com um propósito de gratidão, vamos louvar a Deus, vamos orar e vamos jejuar nesse ano, e vamos fazer um jejum de 2 horas. Gente, se você falar para mim que você não consegue fazer um jejum de 2 horas, tem que apanhar. Aí eu falei com a Fabi, filhinha, você está muito boazinha, 2 horinhas de jejum, pastor, mas tem gente que não consegue. Eu falei, mas vai tomar vergonha na cara. Que isso, gente? Você não conseguir fazer um jejum de 2 horas? Quer dizer que você come 10 vezes por dia, então? Não, o que é isso? Falei, não, Fabi, vamos mudar esse trem aqui. Vamos fazer outro propósito, então. Vou jogar para vocês agora um propósito. Vamos sim fazer um propósito de louvar o Senhor, de agradecer por tudo que Ele fez no seu ano. Mas você vai fazer um jejum de acordo com o que Deus colocar no seu coração, seja ele de 2 horas, de jeito nenhum. Que seja de 5 para cima, 5 horas, de 5, 7, 9, 12, o Duda já está fazendo até de 24 horas. Fala com ele aí como é que funciona. Entendeu? E, aí sim, pelo menos 2 horas por dia você vai orar. Aí sim. Meia hora de manhã, meia hora na hora do almoço, meia hora à tarde, meia hora de noite, ou você quer juntar as 2 horas só à noite ou só de manhã, problema seu, mas faça isso. E não é colocando Deus à prova, faça isso para ver o quanto abençoado será. Não. O pastor Hernandes Dias Lopes, aquele que nós gostamos muito e tem abençoado a nossa vida, diz o seguinte aqui, jejum significa fome de Deus. Você faz jejum quando você está com fome de Deus. Você faz jejum para buscar mais ao Senhor. Você faz jejum para estudar mais a palavra do Senhor. Você faz jejum para orar mais. Não é para pedir bênção de Deus só. Jejum é fome do Senhor. Então faça isso, faça esse propósito e vou lançar mais um. Desde o dia 1º, eu comecei com um propósito no livro de Provérbios. Você quer sabedoria para o ano de 2018? Você quer sabedoria para o ano de 2018? Amém. Eu também. Então vamos começar bem. O mês de dezembro tem 31 dias, não é isso? Provérbios tem 31 capítulos. Então você vai ler um capítulo de Provérbios por dia, adicionado às suas 2 horas de oração e às suas pelo menos 12 horas de jejum. Ó, eu estou tendo fé aqui, gente. Amém. Tendo fé. Amém, irmão, é isso, amém. Pelo menos um aqui, aí faz 24 horas, para ele tá facinho, né? Mas é isso, Duda, é isso mesmo. Então nós vamos fazer o seguinte, olha, Provérbios, 31 capítulos, hoje é dia 3. Eu já estou 3 na sua frente, então, que eu já li hoje também. Mas eu gastei 5 minutos no primeiro capítulo, 5 minutos no segundo, 5 minutos no terceiro capítulo, 15 minutos de leitura bíblica. Não é muito, né? Dá para fazer amanhã 20 minutinhos de leitura bíblica, né? Dá para fazer.
Então, é esse propósito que eu quero. Você quer ter mais sabedoria para 2018? Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria. Os conselhos de Salomão, que foi o rei, o servo de Deus mais sábio que já existiu. Deus perguntou para ele, o que você quer de mim, Salomão? Salomão pediu sabedoria. E com a sabedoria veio todo o resto, veio riqueza, veio tudo. Sabedoria, precisamos ser sábios. Precisamos vencer a guerra com nós mesmos, a guerra interna. Terceira coisa, nós fazemos guerra com o irmão, nós fazemos guerra com nós mesmos, aí nós não estando contentes, fazemos guerra com Deus. Guerreamos contra Deus. Está aí nos versos 4 a 10. Pergunta, mas como um crente pode estar em guerra com Deus? Como? Primeiro está em guerra com o irmão. Aí você passou pela guerra interna, pessoal. Agora, você está em guerra com Deus. Como você pode entrar em guerra com Deus? Tiago diz, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Como você está em guerra com Deus? Quando você está vivendo de acordo com os padrões desse mundo, quando a sua mente está moldada aos padrões desse mundo. O que eu quero dizer com isso? Então quer dizer que eu não posso mais trabalhar, não posso mais ir para a escola, não posso mais ter amigos que não são crentes. Não, você pode tudo isso. O problema é quando você se transforma isso. É quando você inverte os valores. O problema é quando você, em vez de influenciar, é influenciado. O problema é que, em vez de você combater muitas coisas que são antibíblicas, você concorda, porque afinal de contas, hoje, o que está na moda é ser politicamente correto. Eu preciso ser politicamente correto. Então, quando você amolda a sua mente com os padrões desse mundo, tudo que fica normal para o mundo, fica normal para você. E aí você se torna amigo do mundo, consequentemente, inimigo de Deus. Entenderam? É isso que Tiago está dizendo aqui. Ou seja, o mundo valoriza a riqueza. Você amoldou a sua mente ao mundo. Você vai valorizar o quê? Riqueza. O mundo valoriza prestígio. Você vai valorizar o quê? Prestígio. O mundo acha que tudo está bem. Você vai falar também, está tudo bem também. Está acontecendo hoje isso dentro das igrejas. Nós já vemos aí igrejas falando que está tudo bem, casamento gay, tudo bem, está tudo beleza, não tem problema nenhum, vai todo mundo para o céu, todo mundo de mão dada, bonitinho. O outro rouba, não tem problema. O outro faz isso, não tem problema. O outro adultera, não, também não tem problema, está tudo bem. Não existe hoje mais exortação com a palavra. Não existe mais hoje chamar e falar assim, ó, você está errado. Porque se eu fizer isso, eu não estou sendo politicamente correto. Você está errado. A sua procedência está sendo em desacordo com o que diz a palavra de Deus. Você está sendo inimigo de Deus. Você está sendo amigo do mundo. Gente, como que nasce um alcoólatra? Um alcoólatra já chega lá e já toma 2 litros de cachaça. De uma vez. Não. O alcoólatra nasce lá. 1 copinho, 2 copinhos, 2 garrafinhas, 3 caixinhas. E assim vai. Assim nasce um alcoólatra. Como nasce um drogado? O drogado já chega lá e já coloca uma carreira de cocaína para cheirar? Não. O drogado, ele começa, sei lá, talvez com uma bebida, com um cigarro. Aí ele vai experimentar uma coisinha um pouquinho mais forte. Aí vai para a maconha já não faz efeito. Aí vai para a cocaína já não faz. Aí vai para o crack, que é o pior de todos. E quando você vê, já perdeu. Como é que nasce o adultério? Primeiro nasce aqui. Aí depois vem para cá. Ou o contrário. Não, o contrário. Primeiro é aqui, né? Primeiro é aqui. Aí vem para cá. Aí eu vou fazer. Como é que é isso? É de uma vez? Chega... Não. É um olharzinho. É uma piscadinha. É um sorrisinho. É uma troca de telefone. É uma mensaginha. Quando você vê, você caiu em adultério. Ou seja, seja vigilante. Esse é o nosso problema. Nós achamos que está tudo bem.
Tá tudo bem um flertezinho aqui e ali, tá tudo bem. Tá tudo bem flertar com o pecado, tá tudo bem. Eu já usei esse exemplo aqui, mas eu vou usar de novo, porque eu quero enfatizar isso. Você lembra da história do pastor que eu já contei para vocês aqui? A maioria de vocês estavam aqui. O pastor assumiu a igreja, novo na cidade, morava lá embaixo na rua e a igreja era lá em cima. Ele saía de casa, subia para a igreja, passava em frente à casa de uma moça. Um dia a moça, ai, bom dia, você é novo aqui? É, eu sou pastor da igreja. Ok. No outro dia, a moça no mesmo lugar, varrendo na frente da casa. Bom dia, pastor, tudo bem? Tudo bem. Terceiro dia, ele começou a notar as roupas da moça um pouco mais curtas do que de costume. Ah, deve ser o calor, né? Bom dia, pastor, bom dia, tudo bem? Quarto dia, a moça no mesmo horário lá. Quinto dia, no mesmo horário, ele parou, orou, falou assim, tem alguma coisa errada. Eu não posso flertar com o pecado. O que ele fez? Mudou a rota. Saiu, virou a esquina. Nunca mais passou na frente da casa da moça. Matou o problema pela raiz. Fugiu do pecado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é uma história real. Não estou contando historinha aqui, não. Isso é uma história real. Isso é um testemunho de um pastor, de um homem de Deus, que se viu numa cilada, que se não acorda a tempo, que se não vê a tempo, que se não se liga, que é uma batalha espiritual, uma batalha contra a vontade da minha carne, ele ia cair. Estão vendo onde eu estou querendo chegar? Eu já estou cheio de querendo chegar, né? Mas eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam que é contra essas coisas que nós precisamos lutar. Para de achar que está tudo bem. Para de achar que está tudo legal. Para de achar que, só isso aqui tudo bem. Só aquilo ali tudo bem. Quando você vai ver, você está afundado no pecado. Resista. Esse tipo de atitude te leva para longe de Deus. Quanto mais perto dessas coisas você está, menos você ora. Quanto mais perto dessas coisas você está, menos você jejua. Quanto mais perto dessas coisas você está, menos você quer vir para a igreja, menos você medita na palavra, menos você quer comunhão com os irmãos. Por quê? Porque eles são os caretão, eles só falam da Bíblia. Ele só fala coisa da igreja, só fala coisa de Deus. Meu Deus, você só fala de Deus. Falou, a boca fala que o coração está cheio. Se você só fala bobeira, amigo, alguma coisa está errada. Se você para numa roda de crente e só sai bobeira, só sai besteira, não estou dizendo que a gente não pode brincar, a gente não pode rir, não pode descontrair, gente, não é isso que eu estou dizendo. A gente descontrai, a gente tem momentos agradáveis com amigos, a gente dá risada, a gente cutuca o outro, mexe no cabelo, eu fico bravo se mexer no meu cabelo, você também fica, o John também fica, né, John? Mas é normal, a gente brinca, a gente descontrai. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o que tem saído da sua boca. O que tem saído da sua boca? A boca fala do que o coração está cheio. Ok? Então, esse tipo de atitude nos leva para longe de Deus. Se nós nos contaminamos com os prazeres do mundo, nós tornamos amantes do mundo. Simples assim. Gálatas 5,17, o pastor Kleber leu aqui no início do culto, diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que Paulo está dizendo aqui? O que você acha que Paulo está dizendo aqui? Olha, eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós, segundo a vontade da nossa carne, nós queremos fazer o que nós queremos fazer. E quando nós estamos no Espírito, nós não fazemos o que deseja. É isso, é lutar contra a nossa carne. Paulo diz o seguinte, olha, o bem que eu deveria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu deveria evitar, esse sim eu faço. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos evitar essas coisas. E, por último, Tiago, então, depois de falar, olha, você está em guerra contra você está em guerra contra seu irmão, sua irmã, você está em guerra
na sua casa, você está em guerra com Deus, aí Tiago vem com um bálsamo. E dos versos 7 a 10, ele diz assim, então como nós podemos vencer? Então agora eu vou te dar a receita de como vencer essas coisas. É o que diz Tiago 7 a 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A receita está aí. Submeta-se ao Senhor. Ok? Tiago está falando acerca das responsabilidades que nós temos como crente. Ele lista aqui várias coisas. Primeira coisa, submissão a Deus. Quando nós não nos submetemos a Deus, nós não temos comunhão com Ele, não tem como ter. Se você não está submisso ao Senhor, como é que você vai ter comunhão com Ele? Se você não está submisso ao senhorio de Jesus na sua vida, como é que você vai ter comunhão com Ele? Não tem como. Renda-se à autoridade de Deus na sua vida. Uma pessoa rebelde não consegue se submeter a ninguém, quanto mais a Deus. Gente, um rebelde, ele não se submete a ninguém. Aí ele fala para mim, não recebo ordem de ninguém, somente de Deus. Mentira, mentira, mentira. Se você não se submete a ninguém, não é a Deus que você vai submeter. É mentira. Ok? Nós temos exemplos e vários exemplos na Bíblia de homens de coração endurecido que se submeteram a Deus e foram abençoados. Mulheres que se submeteram a Deus e Deus abriu o ventre. E Deus deu filhos. E Deus deu uma geração de bênçãos para elas. Restaurou casamentos, restaurou relacionamentos. Mesma coisa com os homens. Venceram batalhas, não pela força do braço deles, mas porque eles se submeteram a Deus e deixou que Deus lutasse a batalha deles. Submissão a Deus. O que você tem feito? Você tem tentado lutar com os seus braços? Eu tenho tentado lutar com os meus braços? Se eu tentar lutar com o meu braço, eu vou falhar. E se eu conseguir vencer, eu vou colocar o mérito em mim mesmo. Eu falo, eu consegui. Está vendo por que Deus muitas vezes não te abençoa? Está vendo por que muitas vezes Deus faz você passar um pouquinho mais, até você entender que você só depende dEle, que você não depende de você mesmo. Deus muitas vezes, se é que eu posso usar essa palavra, retarda a sua bênção por causa de você mesmo. Porque você quer que as coisas sejam feitas de acordo com o que você quer. Você quer usar sua força, sua inteligência, sua sabedoria. Eu já falei de sabedoria semana passada. Se você estiver pensando assim, não vai funcionar. Submeta-se ao Senhor. Ele tem colocado circunstâncias diante da sua vida. Agora, o diabo também coloca circunstâncias na sua vida. O diabo coloca pessoas na sua vida para te tirar da presença de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele só usa quem está disponível para ser usado por ele. Posso ouvir um amenzinho? Amém. Isso. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Se o seu coração está cheio da palavra, se o seu coração está firmado em Deus, se o seu coração está em servir a Deus, se o seu coração está em tentar viver de maneira melhor possível para o Senhor, se a sua pergunta é, o que faria Jesus no meu lugar? Se os seus olhos estão fitos no Senhor Jesus, como diz Hebreus 12:2, se você está tentando viver dessa maneira, o diabo tem poder na sua vida? Nunca. Ele bate em retirada. Resistir o diabo e ele fugirá de vocês. O diabo só usa quem se coloca disponível para ser usado. Se você está cheio da palavra, se você está cheio do Espírito Santo, se você está cheio de Deus, não tem lugar para diabo nenhum. Ele bate em retirada. E glórias a Deus por isso. Agora a pergunta é, como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa vida? Nós temos submetido à vontade do Senhor? Ou nós temos dado lugar ao diabo para nos usar, para destruir outras vidas ou para desanimar os outros? Salmo 51:17, olha que lindo.
Deus não rejeita um coração quebrantado diante dele. Se você se quebrantar diante do Senhor, se você se humilhar diante do Senhor, Deus não rejeita a sua oração. Deus rejeita, segundo diz aqui Tiago, soberbos. Aquele que bate no peito e se acha, fala que é forte, fala que é isso, fala que é... Esse ele rejeita. Agora, aquele que se humilha, aquele que coloca o rosto no pó, assim como Davi fez, aquele que se ajoelha, aquele que reconhece o senhorio e o poder do Senhor na vida dele, o Senhor não rejeita a oração. O Senhor tem rejeitado a sua oração? Por quê? O que você tem que fazer, então? Tiago está nos dizendo aqui. Tiago 13, dos versos 13 aos 17, Tiago ainda diz, nós vamos adiantar um pouquinho, mas dos versos 13 a 17, nós não lemos, depois você pode ler em casa, diz que o que nós devemos é colocar essas coisas em prática. Sabe por quê? Porque não pode não ter amanhã, eu disse isso no começo. Quem falou para você que que amanhã pode existir? Quem falou? Porém, Tiago não está falando aqui, não faça planos não, viu? Para tudo, viva o hoje, porque amanhã só a Deus pertence. É verdade também. Mas ele não está falando que você não tem que planejar. Ele não está falando que você não tem que fazer as coisas. Ele não está falando isso. Mas ele está falando para que você coloque essas coisas em prática hoje. Por que tem que ser amanhã? Por que tem que ser amanhã para você se reconciliar com alguém? Por que tem que ser amanhã para você ligar para o seu pai e para sua mãe para falar assim, olha, te amo. E se amanhã você acordar às 5 horas da manhã com uma ligação e falar, papai se foi, mamãe se foi. E aí? E se você acordar amanhã e falar assim, seu marido, sua esposa, seu filho, ou se Jesus voltar hoje e não tiver amanhã? Quem foi que te falou que tem amanhã? Faça o que você tem que fazer hoje. Tome a decisão por Jesus hoje. Tome a decisão de seguir a Cristo hoje. Transforme a sua mente para Cristo. Que o seu entendimento esteja voltado ao Senhor e que o seu coração esteja voltado em amor para Ele. Para de querer fazer as coisas do seu jeito. Se submeta ao senhorio do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos estar em total dependência de Deus em tudo que fizermos. É isso que Tiago está dizendo. Total dependência do Senhor. Em tudo, em todas as coisas. Como você sabe se você vai acordar amanhã? Quem te falou? Você pode fazer planos. Você arruma até a roupa para ir trabalhar amanhã, não arruma? Deixa tudo arrumadinho já? Separa a roupinha, separa a marmitinha. Quem foi que te falou que você vai acordar amanhã? Então por que deixa para amanhã? Não deixa para amanhã não. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode não haver. Se reconcilie hoje. Nós vamos participar daqui a pouco da ceia do Senhor. A palavra de Deus diz que se você tem algo contra alguém, contra o irmão, contra uma irmã, contra alguém que quer que seja, Deus não recebe nem a sua oferta. Vá, se reconcilie primeiro, e aí você participa da ceia do Senhor. Em nenhum momento, Paulo, lá em 1 Coríntios, está falando, se você está em pecado, se você está com problema com alguém, não tome a ceia. Ele não diz isso. Ele diz, vá, se reconcilie e tome a ceia. Ele está dando uma ordem aqui. Ele não está falando, vá, pense a respeito, talvez daqui 2 anos você dá a mão para o seu irmão, fala, aí você toma a ceia de novo. Não. Ele está dizendo, vá, se reconcilie, peça para Deus sondar o seu coração, veja se há algo que não desagrada ao Senhor e participe da ceia do Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Estava havendo contendas entre os irmãos de Coríntios, que eu não vou entrar nesse assunto, mas está havendo contenda entre vocês? O que tem acontecido? Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos aprender a colocar Tiago em prática. Aliás, toda a Bíblia, né? Mas como eu disse lá, desde a primeira pregação, Tiago é um manual para a vida do crente. É um manual prático. É um manual da prática cristã.
Ele nos ensina. Parece que Tiago falou assim, esse povo não está entendendo. Eles não entenderam o Antigo Testamento, eles não entenderam os Evangelhos, eles não entenderam as cartas de Paulo. Eu vou fazer um resumo em 5 capítulos para ver se esses cabeçudos entendem. Fez um resumo. Parece que Tiago fez isso, não parece, pastor? Quando você estuda Tiago, parece que você olha assim e fala, gente, mas isso aqui está no Novo Testamento. Gente, mas Paulo falou isso aqui. Gente, mas Jesus ensinou isso aqui. Gente, mas está aqui. Tudo aqui. Ele citou lá, o Antigo Testamento, já estava escrito lá, ó. Cita algumas palavras de Paulo, inclusive. Eu não sei se Paulo, eu não sei agora quem escreveu primeiro, mas não sei se Paulo que tirou de Tiago, foi Tiago que tirou de Paulo, não sei. Tem que ver depois as datas, que agora eu estou meio longe desse assunto, mas está aqui, em 5 capítulos. Está com preguicinha de ler a Bíblia? Lê Tiago. Junto com Provérbios. Faça isso. Eu tenho certeza absoluta que você será abençoado. Mas não porque você está fazendo. Porque se você fizer, Deus vai te abençoar. Você vai ser abençoado porque você vai aprender. E você vai colocar em prática o que você está aprendendo. Como é que você fica bom em alguma coisa? Como é que você fica bom fazendo seu filme, Roberto? Fazendo seu filme. Eu fiquei 1 mês lá, não fiquei bom, não. Acho que faltou tempo, né? Faltou tempo, né, pastor? Tem os meninos lá que me ajudavam. Os meninos, Leandro, faz assim, tal. Eu ia lá numa porta velha, gastava tudinho no filme do Roberto, arrancava fora, depois ia lá de novo na porta velha. Prática. Aí, a hora que eu consegui fazer uma janela desse tamanho, eu tive que parar de trabalhar. Tive que voltar para o meu antigo trabalho. Mas glória a Deus. Mas está vendo aí? Se eu tivesse continuado, hoje eu estava, né? Com a glória de Deus, eu ia estar fazendo alguma coisa, né, Roberto? Parar de gastar esse filme do Roberto. Mas, tá vendo? Olha aí um exemplo legal. Como é que, Duda, já coloquei esse exemplo aqui. Como é que você começou a tocar piano, filho? Vovozinha pôs no colinho, falou, Duda, ó, aqui, ó. Praticando. Fazendo. Com quantos anos você tinha? 5 anos de idade. 5 anos de idade. Aí hoje você olha aí e fala, rapaz, o Duda toca, hein? Ó, o zóio fechado, tá lá. Ninguém vê os calos que ele fez antes, né? Ninguém foi lá, ninguém vê os calos, ninguém vê os anos de prática, os anos de estudo. Ninguém vê. É isso aqui que o Tiago está falando. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido. Ninguém vê os anos que o pastor estuda, as horas que ele perde de oração, para chegar aqui e falar, pastor, agora só está dando bronca na gente. Eu já falei isso e repito. Antes de trazer essa mensagem para vocês, Deus tem que tratar comigo. Porque senão não funciona. Porque senão não vai dar. Senão eu não vou conseguir falar para vocês o que eu estou falando aqui. Deus tem que tratar comigo, com o maior inimigo primeiro. Primeiro eu trato com o maior inimigo. Aí depois, se eu tiver alguma coisa, eu vou ter que tratar com a minha inimiga. Não é minha inimiga, não. Vou ter que tratar com alguém. Aí eu posso vir aqui e pregar. Porque senão, amigo, eu vou ter dedo apontando para mim, doidado aí. E você também. A Adriana citou aqui. A mulher adúltera lá, foi pega em adultério. Os homens chegaram lá com as pedras, os tijolos, tudo na mão. O Senhor foi lá, desenhou na terrinha, olhou para cima e falou, e aí, quem é que nunca pecou aí? Pode jogar a primeira pedra. Só dava neguinho jogando a pedrinha para o lado e ó, rapando fora. Por quê? Por quê? Porque o nosso teto é de vidro. Seu tetinho é de vidro, querido. O meu também é. Precisamos tomar cuidado com essas coisas. Vamos nos submeter ao Senhor e deixar que Ele trabalhe nas nossas vidas hoje, não é amanhã, é hoje. E agora eu vos convido, tem uma música para a ceia, Duda? Pode fazer um instrumental, por favor? Enquanto o Duda faz esse instrumental, então, eu gostaria de convidar o pastor Kleber e a Patrícia para vir aqui, para me ajudar a servir a ceia, por favor. Eu gostaria de te aconselhar e te encorajar agora a orar. O Duda vai fazer um instrumental, que seja para escutar a música, que seja para você ficar aí quietinho no seu canto. Mas eu quero que você ore. Eu quero que você ore, mas ore de verdade como Davi orou. Senhor, sonda o meu coração e vê se tem em mim algo que não te agrada. Se você tiver um problema com alguém, vá até essa pessoa e se reconcilie. Se essa pessoa não estiver aqui, tudo bem. Então deixa passar. E você vai chegar em casa, vai catar o telefone, vai ligar para ela, vai pedir perdão. Mas eu não tenho culpa, pastor, o problema é seu, vai pedir perdão. Vai pedir perdão.
A outra pessoa fala, mas você está pedindo perdão do quê? Foi eu que te machuquei. Eu falei, você me perdoa? Então tá bom, então me perdoa também. Pronto. Perdão gera perdão. Culpa gera culpa. O Senhor Jesus se entregou na cruz. Não colocaram ele lá. Foi ele que falou para Pedro, Pedro, guarda a espada. Eu vou com eles. E ele andou e foi. Não foi na marra. Ninguém foi lá e acorrentou ele porque ele estava resistindo. Acorrentaram de maldade, acorrentaram, sim. Mas ele se entregou por aqueles que ele chamou de amigos. E hoje ele me chama de amigo e te chama de amigo e de amiga. E é por isso que nós tomamos a ceia, nós participamos da ceia do Senhor. Para relembrar simbolicamente o sangue derramado na cruz, o corpo que foi judiado, que bateram nele. É isso aqui que nós fazemos. Não tem nada de mágico aqui não. Isso aqui não tem poder de salvar pecado.